tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, estás sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Senhoras e senhores, este é o meu time de botão com o hino do Fortaleza. Ao fundo, bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Oi. Dari Leandro e Amin, um abraço para quem segue o meu time de botão. Programa bom, hein? E programa fresquinho. Hoje é um daqueles programas que o torcedor envolvido, seja ele por torcer para o clube em questão, seja ele por secar o clube em questão, vai se lembrar muito dos detalhes dessa década praticamente que a gente vai passar na próxima hora. A gente tá gravando esse meu time de botão, né, Paulo? Pra quem tá pegando isso lá na frente, no futuro, no fim de agosto de 2021. E situação de momento, e é um termo péssimo, né? Um termo que se convencionou usar, principalmente em boletim de trânsito, né? Fulano, como é que tá a situação de momento? Situação de momento é uma palavra, é uma frase que não quer dizer nada, mas a situação de momento indica que o Fortaleza é top 3 do Brasil, né? O Fortaleza vive, não só pela campanha no Brasileiro atual, uma das grandes fases da sua história. O time está bem em campo, está muito bem na Série A do futebol brasileiro, na cabeça da tabela, e tem hoje contas em dia, infraestrutura boa, né? As coisas melhoraram nos últimos anos, está tudo em cima com o tricolor do PC, que até cumpriu recentemente, no começo, um pouquinho antes da pandemia, cumpriu a agenda internacional. Pela primeira vez viajou até a Argentina, fez um jogo de Sul-Americana contra o mítico Independiente, recebeu o clube argentino em sua casa numa eliminação que foi frustrante, mas nem por isso deixou de ser histórica. E uma ajuda para a gente entender o momento que o Fortaleza vive, certamente, se não o mais importante, o mais célebre de sua história, um dos momentos de mais sorrisos, né? O torcedor do Fortaleza talvez nunca tenha sorrido tanto quanto nos últimos anos. Pois é, e é difícil fazer isso em meio de campanha, né? Porque a gente não sabe como vai terminar a temporada 2021, mas temos mais ou menos a mesma idade. É difícil lembrar de um Fortaleza tão legal de ver, né? Esse Fortaleza de 2021 é um time protagonista de campeonato brasileiro, e não tô falando por pontuação, falando por jogo, né? Esse time joga bola, esse time vence os jogos jogando bola e com muita autoridade contra gigantes do futebol brasileiro. Eu tava lembrando, o roteiro é seu, e eu fui lembrar as temporadas antes da gente chegar nessa saga que a gente vai trazer hoje. Me lembrei que em 2005, muito fresco assim na memória, uma notícia da média de público do Fortaleza. Aquele campeonato foi muito maluco em 2005, né? O campeonato da máfia do apito, um campeonato cheio de jogo em portão fechado, um campeonato bem fragmentado, jogo remarcado, coisa do tipo. E o Fortaleza, que ficou no meião de tabela, aí eu fui olhar a lista aqui pra ver se eu não estava sendo traído pela memória. De fato, Fortaleza faz a segunda melhor média de público naquele campeonato, fica só atrás do Corinthians, coloca 23 mil pessoas por jogo como mandante e faz uma campanha legal de meio de tabela, 13º lugar o Fortaleza naquele Brasileirão do título do Corinthians de Carlos Tevez, Nilmar e companhia. E de lá pra cá começa uma dificuldade do Fortaleza em se manter na elite. O Fortaleza cai no ano seguinte, em 2006, ainda faz uma Série B legal em 2007, e aí começa a flertar até cair para a Série C de fato, que é o momento que a gente vai entrar de cabeça aqui nesse programa. Mas é isso, olha que curioso, minha principal lembrança do Fortaleza na elite antes desse momento atual, esse momento que começa no time do Rogério Ceni há 2 anos, chega agora no time do Vojvoda, era essa média de público marcante num campeonato que já tem quase 20 anos. E a gente vai passar bastante por essa coisa do público, né?
porque as frustrações, e a gente vai contar a história de frustrações por 8 anos, né, entre 2010 e 2017, as frustrações acontecem debaixo do nariz da torcida, na maioria, quase totalidade das vezes. A gente vai contar essa etapa dramática da história, também recente do clube. Foi um pesadelo que se repetiu. Você já teve sonho repetido, Paulo? Sonho, pesadelo? Muitos. Eu tenho 2 que se repetem semanalmente. Perfeito, que você não vai contar pra gente. Você não me perguntou? Você quer que eu conte? Só se você achar que... Um é na Serra do Mar, chegando praticamente na Baixada, no primeiro momento que dá aquela puxada no ouvido, ao invés de fazer a curva para a direita, eu faço para a esquerda e caio lá embaixo. Só que ele é tão repetido, esse sonho, que quando eu tô caindo assim de frente pro chão, eu já acordo e falo, pô, de novo, meu, que saco, já sei que eu não fiz isso, sabe? Na vida real. E o segundo é jogando bola, é sempre na mesma quadra lá de São Bernardo também, e praticamente o mesmo lance. Eu tô sentado no banco, eu entro assim na ala esquerda, começa o jogo e me dá um lapso e eu já acordo porque percebo que não tô jogando, não tenho mais 8, 9 anos. Enfim, tô driblando o sonho. Ele precisa se reinventar. O sonho repetido que eu tenho também já caducou, já sabotou o sono mesmo, né? Quando eu passo por uma fila de prédios muito estreita, só dá pra passar 1, 2 pessoas lado a lado assim, e quando termina essa fileira de prédios eu saio numa praia muito específica, uma praia com tons pastéis, assim, quando eu vejo a praia. Na verdade, agora quando eu entro nos prédios eu já acordo. No caso do Fortaleza, o pesadelo se repetiu bastante, né, nesses anos todos. Foi o período no qual o clube ficou na Série C, e a gente vai contar essa história, a saga do Fortaleza na Série C. Pô, vai quebrar o barato, hein, o Fortaleza na Série A, a gente vai falar de Série C, mais ou menos, porque quando a gente ouve, presta atenção em como o torcedor do Fortaleza se refere a essa época, hoje não, claro, sofreu na época, mas hoje não é motivo de vergonha, tal. Pelo contrário, o torcedor do Fortaleza sente um certo... Enfim, foi um período de sofrimento, mas um período que forjou toda uma geração de torcedores ali, né, que fez os elos ficarem ainda mais fortes. Então, não é ruim visitar essa época, é o fato da história, né? Viver foi uma merda, mas contar depois não é tão doloroso assim. E a gente tem que aproveitar a fase boa, né? Aproveitar Exato. O momento do topo. Não vamos esperar uma temporada do Fortaleza male pra lembrar de tragédia. Tá na hora boa, o torcedor tá rindo à toa, dá pra gente lembrar do sofrimento, sim. Quero mandar um abraço especial pro Daniel Facó, membro do Baião de 2, monstro, e também pro Emanuel Meirelles, 2 membros do Baião de 2. Tem a chave da Central 3, nossos amigos, torcedores do Fortaleza. Tem a chave, o Facó? Se não tem, deveria ter. Se não tem, o Gil Luiz Mendes tá vacilando. Chave pro Facó não é força de expressão, né? Se ele não tem, precisa mandar uma chave pra ele. Mandar a chave pra ele. Eles nos ajudaram na confecção do roteiro, a gente conversou junto, pra eu entender qual doeu mais, qual doeu menos nesse período todo. Não subir pra Série B faz parte da vida, né? Você tá na Série C e não sobe, tudo bem. Só que o Fortaleza bateu tantas vezes na trave, ficou tantas vezes por um jogo ou por uma bola que, enfim, literalmente batia na trave no final, ficou tão perto do acesso, viu a mesma história se repetir tantas vezes que essa espera se transformou em um drama dos mais raros. A gente se dedica a estudar bastante a história do nosso futebol e não sei se tem uma história de 8 anos que eu consiga lembrar rapidamente, de 8 anos de quase, sabe? Você vai pegar a fila de um time ou outro por aí, mas não sei se com os mesmos elementos de repetição de frustrações. Vamos então contar esses 8 anos de história, um só acesso e 3 títulos cearenses, né? Em 2010, o Fortaleza, quando começa essa história, essa saga, é tetracampeão cearense, ganha em 2010 e volta a ganhar em 2015 e 2016. Paulão. O Fortaleza disputou no total 15 edições da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, jogou em 87, jogou em 90, depois jogou de novo
na segunda metade dos anos 90, de 95 a 99, e jogou toda essa sequência, toda essa série que a gente vai tratar aqui, de 2010 a 2017. A década de 90 foi muito complicada, foi talvez a fase mais complicada da história do clube. 7 anos sem levar nenhum título estadual e, mais do que isso, nem turno o Fortaleza estava ganhando, nem aquela volta olímpica de primeiro turno simbólica estava rolando. O estadual, lembramos, nos anos 90 era muito importante e tinha um impacto que é até maior do que um sucesso ou um fracasso numa divisão de acesso de Brasileirão, né? Isso vale reforçar. Há pouco tempo atrás, o brasileiro, o que ia acontecer em termos nacionais, às vezes era colocado no segundo plano, até no planejamento dos clubes, né? Monta um time, concentra ali para ganhar o estadual, e às vezes aconteceu muito isso no Brasil na época. Bons times de campeonato estadual não deram em nada depois na hora de jogar uma Série C ou uma Série B. E isso se intensificou particularmente no Ceará por uma época, porque enfim, se solidificou uma ideia depois de tantas frustrações da dupla, né, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, de que o sucesso nacional não era pro bico deles naquele momento, que a geração que vivia ali não ia ver Série B, Série A, e aí quando você se desquita um pouco do desejo de ter um sucesso nacional, o campeonato estadual ganha bastante peso. Era mais ou menos o que acontecia nessa época. O futebol cearense estava já resignado, de alguma forma, com não figurar entre os principais times do país. E vale lembrar, só uma coisinha para complementar isso, às vezes pode parecer falta de pretensão dos dirigentes, e muitas vezes foi mesmo, né? Tem muito dirigente que demorou para dar bola para saltos maiores em clubes ao redor do Brasil, mas vale lembrar que é um momento também de organização de CBF, de calendário, que acabava o campeonato estadual e você não sabia quando ia começar o brasileiro, né? Hoje a gente reclama, a coisa já foi muito mais solta, muito mais caótica. Não era muito fácil você pegar um clube como Fortaleza nos anos 90, em janeiro, e planejar a temporada dele, porque nem um regulamento, você nem sabia se ia ter viagem no Brasileirão ou se não ia, por exemplo. Com a criação da Copa João Avelange em 2000, o Fortaleza saiu da Série C, onde estava, e, enfim, o futebol brasileiro estava nessa zona aí, né, que você já meio que disse. Ainda tá, né, mas a gente aprendeu a enganar melhor. A gente aprendeu a enganar melhor, e a gente está diversificando, né, com tudo que o Ricardo Teixeira tinha de podre, de nojento. Não consta contra ele assédio moral, sexual, físico a mulheres funcionárias da CBF, né? Então a gente diversificou e piorou demais. É bom a gente fazer essa observação de fato. No entanto, na coisa do calendário de jogos, né? 2000 foi um ano particularmente caótico no futebol brasileiro. E aí pintou a João Avelange. Da João Avelange pinta o módulo amarelo, que valia como uma espécie de Série B. E o Fortaleza jogou ali. Não foi aquele acesso no campo, aquele acesso bonito, com imagens dos gols, o gol do título, uma campanha e tal. Então não é alvo de tanto orgulho assim. Foi campeão cearense em 2000 e aquele time, viu, Paulo? O time de 2000 ganhou um apelido da revista Placar de Jangada Atômica. A Jangada Atômica do Fortaleza em 2000, campeão cearense. Uma campanha ok na João Avelange, era o início da era Clodoaldo no clube. O Fortaleza não subiu da Série C para a Série B do jeito que a gente imagina. Agora a gente chega no campo, em 2001, com Fortaleza subindo para a Série A. Voltou à elite, depois em 2006, como eu disse ali no começo, caiu para B. Em 2009, caiu da B para C, mais precisamente 21 de novembro de 2009, o Fortaleza perdeu para o São Caetano por 2-1 de virada no Castelão e acabou rebaixado. No mesmo dia, para piorar, o Ceará conquistou um acesso à primeira divisão, ganhou da Ponte Preta em Campinas também por 2-1. Então, imagina o simbolismo dessa história, né? O Fortaleza caindo e o Ceará conseguindo
subir um degrau a nível nacional. Era o começo de uma longa dor de cabeça para o torcedor do Fortaleza. Vamos para 2010, Paulo. Para a gente começar com um pouquinho de massagem, para tudo parecer que está bem, né? Foi o ano do tetracampeonato cearense por parte do Fortaleza, de 2007, 2008, 2009 e aqui em 2010 conseguiu o tetra. Na Série C, o Fortaleza bateu o Ceará, que estava na A. Então dá aquela injeção de ânimo, né? A gente, se tem algum mineiro aqui nos ouvindo, algum cruzeirense, vai saber o que é, né? O Cruzeiro judiado na B quando ganha do Atlético Mineiro forte na A, ou quando o Vasco está na B e ganha do Flamengo na A, né? Isso mexe, né? Isso mexe com a... E no caso aqui é um time de C contra um time de A. Então foi uma injeção de ânimo, tudo certo no campeonato estadual pro Fortaleza, aquela lustrada na autoestima, mas, como diz Gil Luiz Mendes, a Série C é um lugar onde Deus não anda, né? Não sei se essa frase é criação do time do Baião de 2, mas Deus não anda na Série C. Sob comando de Zé Teodoro, bom lateral direito, ex-São Paulo, acho que jogou no Goiás também, o clube chegou à última rodada da primeira fase com chances de classificação, mas não se classificou, ficou num empate em 1-1 contra o Águia de Marabá. Era confronto direto pela vaga, o jogo era em Marabá e o time da casa jogava pelo empate. O Fortaleza foi de visitante, tinha que vencer a partida e não venceu, saiu na frente do placar, mas cedeu o empate, meio que uma falha do goleiro ali, foi eliminado com 2 vitórias, 6 empates, invicto, diriam em 78 que foi um campeão moral. Terminou em terceiro do grupo A, Paysandu e Águia de Marabá passaram de fase. Era pra gente ilustrar, né? Era um drama, né? Grupo de 5, passam 2 e 1 é rebaixado. Quer dizer, é muito apertado, né? De 5 cair 1 dá um medo, hein? Dá um medo, nossa senhora. Você tá muito... O time que fica a uma posição de não cair, fica a 2 de se classificar. É muito apertadinho ali. Mas, enfim, voltou de Marabá sem a classificação o Fortaleza. O time tinha Finazzi com a camisa 9, tinha Rinaldo, tinha Bechara, tinha Paulo Isidoro, remanescentes de uma época mais vitoriosa, formando ali uma ala veterana no vestiário, e tinha ele, o Wendel Lira, com 21 anos. É sério isso, o Wendel Lira? Jogando Play 1. Jogador de videogame fritado no Inning Eleven, não colocava Roberto Carlos de ponta esquerda. Betinho, aquele autor de gol do título pelo Palmeiras na Copa do Brasil, também estava nesse elenco. A gente vai ouvir a análise da TV no Ceará para os melhores momentos de Fortaleza 1, Águia de Marabá 1. Imagino que putos da vida, né? O Fortaleza ficando pelo caminho. Fortaleza já podia ter levado um gol aí logo no primeiro minuto, né? Isso aí, a falha grotesca da defesa do Fortaleza. E o Douglas começou salvando cedo, né? Exatamente. Um campo muito ruim, os lances de perigo demoraram a acontecer. O Fortaleza teve suas chances, teve do Robson aí, tentando do meio da rua. Robson jogou bem, PC? Não cheirou nem fedeu. Praticamente só apareceu no jogo nesse lance. O Finazzi, que era também a grande esperança de gols aí do time, acabou se desentendendo ali com o Ari e foi expulso. Uma atitude até, de certa forma, precipitada do árbitro. Mas o Finazzi tem idade suficiente para não se deixar envolver nessa situação. Esse é um jogo decisivo para o Fortaleza. Valia uma vaga na próxima fase. Só podia vitória, né? Só poderia vencer. Teve a vitória na mão, né? E jogou para isso, PC? Olha, eu não gostaria só de analisar o jogo, porque o resultado de 1-1 lá em Marabá pode ser considerado normal. Esse time de Marabá só perdeu um jogo em todo o campeonato paraense lá em Marabá. Não perdeu nenhum jogo dentro de casa, agora no Campeonato Brasileiro. Ou seja, fez aquilo que o Fortaleza deveria ter feito. Fortaleza perdeu a classificação, não foi ontem não. Fortaleza perdeu. Bravos. Eu peço desculpa por não conseguir, juro que procurei algum torcedor que está nos ouvindo, se puder depois usar o Twitter ou alguma coisa para fazer o crédito, eu agradeço. Eu não consegui encontrar o nome dos comentaristas aí que falam do empate da eliminação, muito puto. Ô Paulo, você citou o Roberto Carlos de ponta esquerda, né? Sabe que eu já ouvi de torcedor do Fortaleza que o Vojvoda, atual técnico do Fortaleza, faz isso com o Pikachu, né? Ah, é?
O Pikachu pro Vojvoda virou o Roberto Carlos no ataque ali, um lateralzinho meio ala virou uma espécie de ponta no clube. Acho que tem um pouco de exagero, porque o Pikachu já jogou, né, do meio pra frente, né, não é exatamente um camisa 2, mas vale a lembrança, né, pra nossa geração, né, o Wendel Lira certamente vai nos entender, né, quem é do nosso tempo tentou alguma vez colocar o Roberto Carlos de ponta, porque era o mais rápido, chutava mais forte. No videogame isso contava demais. Paulo, sair invicto de um campeonato é esquisito, é vacilo. Eu não sei se o Autônomo Futebol Clube já saiu de um campeonato invicto, não me recordo. Mas a gente já se classificou sem ganhar, isso eu lembro. Tem campeonato na Várzea aí que acontece isso. Um time briga, o outro falta, né? Isso, WO, né? Desmereceu a organização do campeonato, foi punido, perdeu os pontos, essas coisas, a gente foi e classificou. E depois ganhou do Classe A, acho que foi esse campeonato, né? A gente classificou sem vitória e eliminou o Bambambam do campeonato nas quartas de final. O Fortaleza cedeu o empate, faz parte da vida que segue, mas nada indicava, porque, enfim, jogou bem na campanha como um todo, invicto, nada indicava que o Fortaleza passaria outros 7 anos naquele lugar. Clima bom o suficiente para a gente ouvir o título cearense, o tetra do Tricolor, a final disputada, acabamos de dizer, no começo do ano foi tetracampeão. Para ficar tudo bem, para parecer que 2010 foi um ano alto astral, vamos ouvir o pênalti final, o pênalti que deu ao Fortaleza nos penais, o tetra cearense contra o Ceará. Lá na área tem o Gilmar, que tem o André Turato, o Betinho também está por ali. O Tatu se movimenta, o Delmar vai chegando, o cruzamento para a área, o desvio de cabeça, Léo mais insistiu, tentou botar, tem a chance! Gol! De decisão, sabe como se faz Mares? O tetracampeonato nos pés e nas mãos do Fabiano. A permanência do Ceará vivo na decisão, nos pés e nas mãos, os pés do Misael, nas mãos do Fabiano. Vai para a cobrança, fica naquela meia-lua. Fabiano fica se movimentando, corre para a bola com as chuteiras azuis, caprichou, bateu, acabou! O Fortaleza é tetracampeão estadual de futebol! Brasileirão subiram ABC, Ituiutaba, Criciúma e Salgueiro. O artilheiro daquele Brasileirão de Série C 2010, o finado Bruno Rangel, jogando pelo Paysandu, um senhor artilheiro durante toda a sua carreira. Chegamos em 2011 e o Fortaleza já não queria ficar de novo no quase, ano para subir. O pentacampeonato estadual não veio, mas àquela altura não dá para dizer também que era, assim, a prioridade. Foi o ano do infame acontecimento entre Fortaleza e CRB, uma página controversa, uma história polêmica aí na vida do clube, e, pelo menos para quem admite que alguma coisa estranha aconteceu por ali, não deixa de ser também uma página de certa forma triste, um capítulo que não tem jeito, a gente precisa passar por ele, é uma história, como você colocou aqui, no mínimo controversa nessa saga toda. Tem torcedor que no íntimo sabe que aquilo não pegou bem e tem torcedor que acha que está tudo certo. Então é controverso, por isso divide opiniões, a gente tem que passar essa impressão, os dois lados, né, as duas temperaturas desse evento, o infame Fortaleza contra CRB. O desempenho foi ruim na Série C e isso ensejou esse momento dramático que a gente vai contar já já de quase rebaixamento. O time tinha o Carlinhos Bala como destaque, né? Carlinhos Bala pós-Copa do Brasil pelo Sport Recife, né? Pós-auge ali. Se deteriorou em campo, né? O desempenho do time de um ano para o outro. O mesmo grupo de 5 com um rebaixado. Uma má fase pode ser fatal, pode não dar tempo de você recuperar. E na última rodada não era a classificação que estava em jogo, era a permanência na Série C
que estava em disputa quando o Fortaleza entrou em campo pela última vez na Série C de 2011. O Campinense ganhou do Guarani de Sobral e aí passava o Fortaleza pelo saldo de gols. Então, para não cair, o Fortaleza precisava bater o CRB por 4 gols de diferença e eis que acontece um milagre. O Carlinhos Bala voando em campo e o Fortaleza conseguindo um resultado por 4-0. Delírio total no presidente Vargas, mas um pós-jogo indigesto, né? Tanto o comportamento dos alagoanos em campo, quanto uma leitura labial que foi feita ali, deu para pegar uma fala do Carlinhos Bala, isso sugeria, de certa forma, que o resultado poderia ter sido arranjado. E tem outro ponto desse jogo, né, que eu considero um suco de Brasil, né? Jogos no mesmo horário, na última rodada, e para atrasar o seu jogo e saber então que resultado precisaria, tanto o Fortaleza quanto o CRB demoraram para voltar para o segundo tempo. O Fortaleza mais do que o CRB. E quando voltou, voltou de branco. Jogou o primeiro tempo com o uniforme titular e voltou de branco para o segundo tempo. Quer dizer, o time do Fortaleza viu que o CRB também estava de branco, né? E voltou para o segundo tempo vestindo branco, só para ter que voltar para o vestiário, trocar de novo de uniforme, atrasar ainda mais o recomeço da partida, colocar o uniforme tricolor de novo no corpo. Foram 29 minutos de atraso no intervalo, então o Fortaleza jogou mais da metade do segundo tempo, já sabendo quanto tinha sido o resultado do outro jogo, e aí sabendo que precisava do 4-0, conseguiu o 4-0 nos minutos finais. Seja como for, o Fortaleza escapou e o Campinense, que acabou sendo o time rebaixado da vez, até hoje usa uma imagem de um cheque, usa a palavra cheque, né, para ironizar tanto o Fortaleza quanto o CRB. Para o torcedor do Campinense, é fato consumado que aconteceu algo de muito, muito estranho naquela partida. O entendimento do torcedor do Campinense é que Fortaleza e CRB se uniram pelo rebaixamento do Campinense. Foi um 4-0 que no estádio foi uma loucura. A gente vai ouvir agora a narração da Rádio Assunção, né? Júlio Salles. No dia foi uma loucura no estádio, mas deu pano pra manga, foi bem baixo astral o papo depois da partida. 190 do campeonato. Bateu, papai, tá lá! Gol do Fortaleza, Gustavo Papa! Agora a coisa fica feia pro Guarani. Mais 2 gols e o Fortaleza, mais um gol. Mais um gol e o Guarani é rebaixado. Agora a coisa, o bicho pega. Aguenta por aí, Guegué, porque desce o time do Fortaleza. Atenção na grande área, pra cá, pra lá. Dominou Marcos, ajeitou. Só falta esse, a bola ficou. Para dentro, é gol, 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 é gol. Marcos Goiano, 4-0, Luizinho. O Marcos Goiano recebeu a bola ali. Quantas vezes campeão, Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado. Fortaleza terminou com saldo -1, mas fazendo 11 gols e tomando 12. Campinense saldo -1, mas fazendo 7 gols, tomando 8. É por isso que Fortaleza sabia exatamente o número de gols que precisava fazer àquela altura para igualar no saldo, mas passar pelos gols pró. Lopes, Márcio Gabriel, depois Gustavo Papa, Dezinho, Júlio César e Guto. Escobar, depois Vinícius, Rogério, Pereira, depois Marcos Goiano e Carlinhos The Bullet. No ataque, Reginaldo Júnior e Vavá, que não é aquele. O técnico Júlio Araújo. CRB, Cristiano, Pio, depois Maisena, Ednei, Rodrigão e Paulo Rodrigues. Roberto Lopes, Bruno Moreno, Giovani e David, depois Cadu. Aí eu quero ver. Que ataque, hein? Everton Maradona e Aloísio Chulapa.
que beleza de ataque. Entrou o Marco Antônio no lugar do Maradona. Técnico Flávio Lopes. Subiram naquele campeonato de 2011 Joinville, Ipatinga, CRB e América de Natal. Os 4 que foram à Série B do ano seguinte. Vamos para 2012, Paulo Júnior. Ressaca moral e ressaca esportiva. Vai mal o Fortaleza de novo em 2012, a começar por assistir o bi-estadual do Ceará. O Ceará acabou sendo bicampeão estadual, ergueu a taça, inclusive a taça do Campeonato Cearense se chamava Taça Chico Anísio. O nosso humorista que comentou futebol, né? Chico Anísio comentou a final da Copa América de 89 para a TV Globo, por exemplo. Ele morreu, ele que adorava futebol, não é muito claro o time que ele torcia, né? Era palmeirense, mas também era vascaíno, não sei bem para que time torcia para alguns. A taça Chico Anísio foi do Ceará. Foi um estadual também cheio de polêmica fora de campo, mas a gente nem vai entrar em detalhes. Primeiro porque é o estadual e o foco aqui é a Série C. E segundo porque tudo que aconteceu em 2011 já desgastou o suficiente essa conversa do fora de campo. Mas o cearense de 2012, Paulo Júnior, foi caótico a nível brasileiro, de cartolada e confusão, e vai pra cá, vai pra lá, e vai voltar jogo, não vai. Foi um campeonato baixo astral também. No Brasileirão da Série C, o destaque atendia por Geraldo, jogador ex-Ceará, ídolo do rival, que começou bem ali sua trajetória no tricolor. O time começou bem, chegou a liderar seu grupo, e era uma Série C, em formato novo, né? Por grupo, agora de 10, passando 4. Não 2, formato já mais encaminhado para o que aconteceria nos outros anos. 10 passam 4, ou seja, você tem uma margem um pouco maior ali, ainda que você tenha mais times, de buscar a classificação até o final, mas nem precisaria de tanto, porque o Fortaleza foi bem, passou no primeiro lugar no grupo, liderou sua chave, e aí o regulamento que se tornou uma marca desse período todo. Passa em primeiro, faz uma campanha de classificação segura, firme, mas tem um mata-mata. Tem um mata-mata para seguir na competição, para manter o sonho do acesso. O mata-mata colocou o Fortaleza diante do Oeste de Itápolis. Quem vencer, sobe. É um mata-mata da Série C, 4 de um lado, 4 do outro, se cruzam e quem ganhar passa, vai às semifinais e já garante o acesso à Série B. Por alguns anos, né, Paulo, foi o fim de semana mais legal do ano no futebol brasileiro, né? Exato. Esse final de semana com 4 jogos de acesso, 4 mata-matas de acesso da C para B, foram anos muito bons com esse formato. Confiança estava em alta pelos lados do PC, o time do Fortaleza, time de massa, né? Torcida forte, camisa forte, contra uma equipe pequena do interior paulista que levava pouquíssimas pessoas ao estádio. Então tinha na coisa da sombra, né? O vulto de um time e de outro fazia o torcedor do Fortaleza acreditar que ia arrancar a classificação na marra, na camisa. E o primeiro jogo em Itápolis foi 1-1, bom resultado, falha do goleiro Lopes, falhou no gol dos caras, no gol do Oeste, mas mesmo assim um bom resultado, até porque o gol fora contava para desempate. O Fortaleza só precisava não tomar gol, ficar no 0-0 em casa, estava classificado. No entanto, em Fortaleza aconteceu a primeira decepção no tal do fim de semana do mata-mata de acesso. Fortaleza 1, Oeste, treinado pelo rei do acesso, Luiz Carlos Martins, 3. Um resultado duríssimo em uma atuação das mais decepcionantes possível. Não foi só a derrota, o Fortaleza não jogou nada naquela ocasião. Fortaleza de Lopes, Micão, Ciro e Kleber Carioca, Rafinha, Elton, Wesley, Guto, Geraldo, o Valdisson e Assisinho. O técnico era o Vica. Foi melhor no primeiro tempo, o primeiro tempo terminou 1-1, mas o Fortaleza jogando bem, conseguindo ser firme ali no jogo decisivo em casa, mas depois acabou engolido na etapa final. Tem uma conversa de que o Geraldo teria cobrado a diretoria para acertar o bicho no intervalo, teria cobrado para que combinassem ali o bicho exatamente que seria pago. Isso não teria ficado acertado. É uma das histórias que surgem nisso, né?
Se aconteceu, evidentemente não era a hora, né? Então, o Fortaleza fez um segundo tempo muito ruim, tão ruim, isso são os relatos que dizem, né? Eu não me recordo da partida, mas o segundo tempo do Fortaleza foi tão ruim que até esse tipo de história, para tentar encontrar uma explicação para tão fraco desempenho, apareceu, né? Alguma coisa deve ter acontecido no vestiário, né? Foi o princípio dessa teoria da disputa por um bicho, aí, da cobrança por um bicho. Não dá para acreditar que aconteceu isso, mas foi a conversa, foi uma das linhas de debate pós-partida. Vamos ouvir a torcida do Fortaleza, a reportagem do Globo Esporte cearense, mostrando a torcida do Fortaleza chegando em Itápolis. Legal demais, cara, legal demais. Chegar a torcida do Fortaleza em Itápolis para um jogo grandão assim. Um abraço pro Rodrigo Barnes, que é autor do livro Forasteiros. Isso é história de forasteiros em nível máximo. Torcida do Fortaleza chegando em Itápolis. Vamos ouvir bastante fala povo, bastante chegada de torcida do Fortaleza. Uma das principais praças da cidade leva o nome do fundador Pedro Alves de Oliveira. Aqui a população vem para aproveitar a tranquilidade, descansar. Agora o interessante é que nessa praça tem um pouco de tricolor. A decoração é toda vermelha, azul e branca, mas não é só isso. Caminhando, eu acabei encontrando, olha só, o leão. Foi só eles surgirem pelas ruas da pequena cidade para o barulho em Itápolis começar e tirar a paz do tranquilo leão. Altivo, a vida sempre foi um marco. E agora vai descer também. Sabe o tricolor de aço. Mas nós viemos a Itápolis para fazer a festa tricolor. Nós viemos aqui foi para fazer a alegria do nosso time e a da nossa torcida. Ele hoje está pronto para a maior festa que vai guerrear hoje. Quem já teve, meu amigo, na cidade. Visitante ao Oeste. Hoje é o Fortaleza contra o visitante. Foi uma invasão tricolor por todos os cantos. No campo, pra baixo mesmo que não tem rival. E restaurantes. Eu moro em São Paulo, sou de Fortaleza, moro em São Paulo. Você mora onde? Moro em Campinas há 12 anos, tricolor de aço desde nasci. E você? Eu moro em Pacajus, vim torcer Fortaleza aqui em Itápolis. Vamos ganhar, Leão. Mas as cores do Estádio dos Amaros fez os torcedores do Fortaleza se sentirem... Subiram nessa temporada 2012, o Oeste então, que passou pelo Fortaleza, mais Chapecoense, Icasa e Paysandu, os 4 times para jogar a Série B do ano seguinte. E no ano seguinte, a gente já entra aqui em 2013, o Fortaleza tinha Robert, o atacante, era um destaque no elenco, uma base promissora, mas sofreu um baque logo no estadual, foi eliminado na semifinal para o Ceará, e cair na semifinal do estadual significava, àquela altura, ficar fora da Copa do Nordeste, fora da Copa do Brasil, ou seja, o Fortaleza entrou muito pressionado na Série C, porque nessas divisões inferiores, né, a casa vai caindo e você precisa conquistar o resultado para não ir ficando cada vez mais longe da elite do futebol. Entrou naquela Série C de 13, muito pressionado o Fortaleza pelo acesso. Robert de Pinho era bom, Paulo? Robert de quê? O Robert Pinho, né? O Robert do Botafogo de Ribeirão, né? Esse atacante que tá no Fortaleza. Regular. Regular, né? Ganhou. Quando o cara joga fora, às vezes ele ganha sobrenome, né? Não, acho que foi no México que ele passou a ser chamado de Robert Pinho. O Robert Luciano Ratinho e Leandro Antônio Bandeiras. Qualquer dia... Não era Leandro Gianecchini? Leandro Gianecchini, exatamente. O Antônio Bandeiras era o Zinho, né? Do São Caetano. Perfeito. Qualquer dia a gente conta essa história, hein? Chama aqui o Chico, nosso amigo Chico de Laurentiis, né? Que torce pro Botafogo e faz uma graça. Aliás, o Brasil perdeu para Senegal no Beach Soccer e o goleiro de Senegal subiu na trave, meteu um Leandro Gianecchini no Morumbi, subiu na trave e ficou meio dançando com os braços assim, sabe? Tipo, vem me pegar, sou o rei da pista. Eu tenho medo de altura, eu não subo numa trave nem fudendo, apesar que depois do jogo, né, com a adrenalina do jogo, você faz cada coisa, né? Mas pensar nessa cena já me dá calafrio de pensar em subir numa trave. O Fortaleza conseguiu 9 vitórias, 6 derrotas e 5 empates
na campanha da Série C de 2013. Foi essa campanha, mas eu peço um olhar nos empates. Foram 5 empates. Porque a tabela terminou de um jeito absurdo e o empate foi o que fez a diferença. Era um grupo de 11, nesse caso, não era um grupo de 10, e passavam 4. O quarto lugar, ou seja, quem ficou com a última vaga, fez 33 pontos. O nono lugar, Brasiliense, que foi rebaixado, fez 30. Ou seja, uma diferença de só 3 pontos, de um placar invertido num confronto direto, por exemplo, 30 para 33, é a diferença do nono para o quarto colocado, um equilíbrio surreal no grupo que transformou a última rodada em um pega para capar, um tiroteio sem precedentes na história da Série C. Tava todo mundo envolvido em alguma coisa ali, muito aperto, jogo pesadíssimo entre Fortaleza e Sampaio Corrêa. Paulo. Só, você vai me permitir aqui um parênteses, o futebol brasileiro é uma loucura, né? Você abre o Wikipedia, Brasileirão Série C 2013. Aí, primeiro asterisco, o Ipatinga mudou sua sede de Ipatinga para Betim e alterou seu nome para Betim. Segundo asterisco, o Estádio Verdão foi demolido para a construção da Arena Pantanal. Terceiro asterisco, o Rio Branco foi incluído em 28 de maio depois do STF, uma conciliação entre Clube 13 e CBF. Aí você vai lá embaixo, passa a tabela, subtítulo, Caso Duque de Caxias. 4 parágrafos. Outro subtítulo, Caso Betim. 5 parágrafos. Ou seja, não vamos explicar agora por que tinha 11 no grupo, mas então, dá pra ver que a barra de rolagem do campeonato é longa. Castelão bonito, lotado, pré-Copa do Mundo, reformado, tudo pronto. Já é ano de Copa das Confederações, né? 50 mil pessoas em casa. Fortaleza e Sampaio Corrêa precisava vencer, como você falou. É um grupo muito equilibrado. O líder do grupo fez 34. Quem caiu com 30. Então, diferença muito, muito pequena. Fortaleza foi a campo com Flávio, Eduardo, Fabrício, Charles, Marinho Donizete, Esley, Jackson Calcaia, Guaru, Assisinho, Robert e Valdson, o técnico Luiz Carlos Martins. Chamaram o rei do acesso, né? Chamaram. Perderam para ele, chamaram o homem. Sampaio Corrêa jogou com Rodrigo Ramos, que não é nome de goleiro, poderia ser nome de advogado do Rio Branco, que tenta fazer aí e tal, mas não dá para ser Rodrigo Ramos. Jonas, Mimica e Paulo Sérgio. Peraí, eu quero esse trio de zaga, de novo. Jonas, Mimica e Paulo Sérgio. Olha o meio de campo. Totti, Arlindo Maracanã, Ribinha, Cleitinho e Ayrton. No ataque, Lucas e Leandro Kivel. O técnico Flávio Araújo, que não é aquele. 39 do primeiro tempo, 2-0 para o Fortaleza, tudo certo, classificado, passando bem, passando em primeiro no grupo àquela altura, mas tomou 2 gols aos 32 e aos 47 do segundo tempo, nos acréscimos, caiu do primeiro para o quinto lugar, é isso mesmo. Fortaleza ia vencendo, ia chegando à sua sonhada classificação com 34 pontos, tomou o empate, ficou só com 32 pontos, ficou então no quinto lugar do grupo. Muito, muito frustrante a eliminação ainda na primeira fase, já num clima de mata-mata, né? A coisa era tão apertada que a última rodada da primeira fase já tinha clima de mata-mata, mas fica pros anais do campeonato que nem no mata-mata o Fortaleza chegou dessa vez. Na bola, só que levantou Leandro Kivel, não consegue tocar. Ela vai voltar dominada ainda pelo time do Sampaio, finalização de longe, cabeçada, é gol! Gol! De Paulo Sérgio, é da Bolívia, querida, é do Sampaio Corrêa. Eu disse, eu só vou dizer que o Sampaio está eliminado quando o jogo terminar. Jogada na área, Paulo Sérgio de cabeça girou, ele conseguiu desviar, mandando a bola para o fundo do gol. Golaço no ângulo, indefensável para o goleiro do time do Fortaleza. Foi ele, Paulo Sérgio.
zagueirão do time tricolor, sacudindo, abalando, enchendo de felicidade o coração da galera. Detona tricolor, sacode, abala tudo tricolor. Paulo Sérgio é o nome do gol. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido e Você ouviu a voz de Laércio Júnior narrando os gols do Sampaio Corrêa. É uma insanidade você cair de primeiro para quinto por causa de um gol aos 47 do segundo tempo. Pô, cai para terceiro, né? Cai para quarto. Cair 4 posições por causa de um gol é coisa demais. No fim das contas, Santa Cruz primeiro do grupo com 34. Luverdense também com 34, segundo lugar. E o terceiro e o quarto com 33 pontos. 13 com 33, Sampaio Corrêa com 33 e o Fortaleza com 32. Se não toma o gol de empate, estava lá com 2 pontinhos a mais em 34 pontos. Estaria na frente do Santa Cruz, do Luverdense, do 13 e, claro, do Sampaio Corrêa, que fez um dos gols da sua história, né? É um dos gols da vida. O gol da classificação do Sampaio Corrêa e um gol meio espírita, um chute do meio da rua num rebote de escanteio. O cara dá de primeira do meio da rua e o maluco põe a cabeça na bola para fazer, para desviar e colocar a bola dentro da rede. Certamente um dos gols mais históricos da vida do Bolívia querida. Terminou em acesso, né? Inclusive, então até por isso foi um gol histórico. Você faz um gol desse e depois ratifica no mata-mata, consegue o acesso. Como não se lembrar da saga no Castelão, a classificação do Sampaio Corrêa. Subiram, Paulo, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Luverdense e Vila Nova. Presta atenção que dos 4 que subiram, 3 estavam nesse bacumbufo todo aqui, né? Então significa... O grupo de cima, né? Grupo do Nordeste. Grupo de cima, exato. O que significa que esse equilíbrio todo se traduziu na hora do mata-mata em garrafa velha para vender, né? Os times desse grupo ganharam 3 e só o 13, que foi derrotado pelo Vila Nova, não conseguiu acesso. O Luverdense é do Mato Grosso, né? Eu falei Grupo Nordeste porque a Série C tem aquela divisão, né? Então, nesse caso, os times do Centro-Oeste e também o Rio Branco, do Acre, o Águia de Marabá, os times do Norte, ficaram no grupo da metade de cima do Brasil. Chegamos em 2014 e campeonato estadual, deu Ceará tetracampeão, voando no campeonato estadual, fase muito difícil do Fortaleza. Na Copa do Nordeste, nem classificado o tricolor estava, não jogou a Copa do Nordeste, e o time tinha algumas peças novas e manjadas do grande público. Marcelinho Paraíba, Correia, Eric Flores, jogadores conhecidos, rodados, estavam no time, que não sofreu muito nos 18 primeiros jogos, né, nos jogos da primeira fase, só uma derrota. Fortaleza passou com 9 vitórias e 8 empates, primeira colocação garantida com folga, e aquela mesma história. Vai pegar o quarto do grupo do lado de lá, o grupo Sul-Sudeste, vai decidir em casa, tem um mata-mata para subir. Dessa vez o encontro se deu com o carioca Macaé. Mais um agora vai. Em termos de tamanho, de cara, cenário muito parecido daquele do Oeste, né? Exato, torcida pequena, né? Uma história ali que, se colocada lado a lado, né? O torcedor do Fortaleza tinha motivo e a campanha também depunha a favor do Fortaleza. Rio de Janeiro, uma tarde de sol no Rio de Janeiro. Mas 0x0, pouca bola, hein? 0x0. Fortaleza jogou como visitante, mas parecia um mandante pelos relatos, né? Jogou à vontade em campo, jogou bem a partida, e no jogo de volta tudo de novo como o roteiro mandava. Mais de 50 mil pessoas no Castelão, festa nas ruas desde o período matinal, bandeiras nas janelas, buzinas nas ruas, favoritismo inevitável. E aí a ironia, né, estava no nome do atacante do Macaé, que quem poderia prever, né? O atacante do Macaé se chama Juba, que é uma das partes do Leão, né? O Leão tem Juba. E o Juba machucou o Leão. Foi o Juba que fez o gol do Macaé um pouquinho antes do intervalo. E isso foi uma agonia, né? Foi uma falhaça do goleiro Ricardo. E a agonia durou até os... Quer dizer, a agonia durou para sempre, mas
Até os 36 do segundo tempo estava 1-0 para o Macaé. O Valdisson empatou aos 36 da etapa final. Deu aquele calor no jogo, porque aí o Fortaleza passou a precisar só de um gol, mas esse gol não veio. A bola ricocheteou pela área de tudo quanto foi jeito. A bola bateu no travessão uma vez e não entrou. E o Macaé conseguiu o acesso para a Série B. O Fortaleza seguiu na Série C. Que tal o time do Fortaleza? Ricardo, Thiago Cametá, depois Hudson, Genilson, Adalberto e Fernandinho. Correia, Valfrido, Marcelinho, Paraíba. Valdisson, Robert e Roberto Lopes. Depois Eric Flores, o técnico Marcelo Chamusca. Ô Paulo, vamos fazer um sobe-som, tá? Primeiro a entrada em campo, só pra gente ilustrar o que era decidir um acesso em casa quando se trata de Fortaleza e Castelão, né? Muito barulho, muita festa, uma coisa bem quente mesmo, bem gostosa de ouvir e de ver. E depois um compilado aí dos lances do jogo pelo Globo Esporte, a reportagem do jogo, reportagem do dia seguinte ali do Globo Esporte falando sobre a frustração do torcedor tricolor. Atacar a todo instante era preciso. Hora de ter equilíbrio para buscar a reação. Não adianta querer matar para se desesperar agora. Nós temos 45 minutos para virar o jogo, vamos trabalhar para virar. Chamusca chamou o Eric Flores, chamou o Romarinho, chamou o Hudson. Corrida contra o tempo, contra o goleiro Milton Rafael. E Valdisson chamou o torcedor para ter mais alguns minutinhos de esperança. Aos 36 minutos, empatou o jogo. O que aconteceu depois disso? Expulsões, Eric Flores e Diego. Falta cobrada por Correia, quase surpreendendo um dos destaques do jogo. Um chute do Hudson que beijou a trave. Tentativa do Romarinho. E um apito final, trazendo um filme repetido. Há um ano não foi o jogo do acesso, mas o estádio estava lotado. Jogadores saíram de campo. Subiram Macaé, Paysandu, Mojimirim e CRB. E o Fortaleza ficou de novo na Série C. Não conseguia chegar no grupo dos 40 principais times do país. A gente já está entrando em 2015, seguindo o drama. E agora uma sensação de que nem com uma turma mais casca-grossa, um Marcelinho Paraíba da vida, as coisas iam andar. É impressionante como tudo batia na trave na reta final da busca do Fortaleza, mas, ao menos agora, o começo do ano foi bom, foi melhor, bem melhor do que vinha sendo um campeonato cearense dos mais icônicos de todos os tempos, vencido pelo Leão do Pici, 2-2 na decisão no Castelão, com o famoso gol do Cassiano. O Ceará, que era campeão da Copa do Nordeste dias antes, uma semana antes, fez 2-1 aos 45 do segundo tempo para ser campeão, ia fazer a dobradinha em cima do rival, vinha sendo campeão com esse gol, mas aos 47 o Cassiano empatou novamente, devolveu a taça ao Fortaleza depois de alguns anos. Insanidade, loucura, pelo menos se tinha o trauma de não conseguir o acesso, teve aquele domingão de campeonato estadual para tirar um pouco a zica. Marinho pode ser o gol do título, levantou, desvio, gol!
Silva! E a imagem da torcedora do Fortaleza indo às lágrimas depois do gol do Assisinho. É uma imagem marcante, mas olha o Tinga, mandou pro meio pra fazer! É gol do título! É do Fortaleza! Narração do Esporte Interativo, o Jorge Igor, né? Pra dar uma medida, né? Porque o Ceará faz o gol aos 45 do segundo tempo, e o cara fala, é o gol do título. O Fortaleza dá a saída e acha o gol de novo. E aí você tem que retificar, né? Não, o gol do título foi agora. Uma das grandes finais de campeonato cearense de todos os tempos. Não dá, né? Torcedor do Fortaleza, para tudo conspirar sempre contra. Tem hora que a alegria, que a sorte, que a bonança tem que vir, né? A coisa tem que pender para o nosso lado da balança. E a alegria absoluta dessa tarde de Cassiano foi a favor do Fortaleza. O Cassiano virou, inclusive, parte do folclore do Fortaleza, né? Você não foi nenhum craque, nenhum, né? Não era uma referência técnica, mas foi o cara do gol dos gols. Então, você fala Cassiano, o coração esquenta. Só que isso não dava vaga para a Série B. E o Fortaleza precisava dessa vaga. Este já havia se tornado o tema do almoço e do jantar de cada torcedor. 6º ano de Calvário, 6º ano de Série C, 2º ano de domínio da primeira fase, o que parecia uma boa notícia e dessa vez tinha que ser confirmado. Fortaleza voltou a ficar em primeiro do grupo, a não correr risco nenhum de ficar de fora da fase final e olhou a tabela. O 4º lugar do outro grupo, quem era? Era o Brasil de Pelotas. Se a derrota para o Macaé, né, Paulo, foi dolorida pelo favoritismo que o time tinha, né? Era um time muito melhor que o do Macaé. Brasil de Pelotas é complicado. Aí é um jogo pau a pau. Vale dizer que nesse momento o Ceará fazia um ano muito ruim e estava na lanterna por muito tempo na Série B. Tudo indicava que o time ia cair, mas uma arrancada veio na famosa arrancada comandada pelo técnico Lisca, o Lisca doido, que impediu o rebaixamento do Alvinegro, ou seja, por algum tempo na cidade, o papo era que os rivais iam trocar de divisão. O Fortaleza dava a entender que subiria, finalmente, e o Ceará, tudo levava a crer que cairia para a Série C. Esse era o papo ali na reta final, ao menos, das disputas. E aí, é aquela coisa que os anos, né, essa sequência, já vinha, de certa forma, também maltratando o torcedor tricolor. Ele já não acreditava mais de que, vamos receber o Brasil aqui, o Brasil de Pelotas, e vai dar tudo certo, e vamos ganhar com o estádio lotado. O trauma era muito grande, né? Dos jogos contra o Oeste, contra Macaé, só para citar os de mata-mata, né? E aí, digamos, um pouco mais preparados, um pouco mais escaldados, recebiam também um adversário mais duro, pelo menos em casa, né? Uma expectativa de que o jogo lá em Pelotas teria um clima quente, né? Teria um recebimento forte da torcida do Brasil. E deu Brasil. Brasil 1, Fortaleza 0 no jogo de ida no Sul. O jogo de volta teve o Fortaleza escalado com o Ricardo. O Ricardo que falhou contra o Macaé é o Ricardo Berna, tá? Esse goleiro é o Ricardo Berna. Tinga, Lima, Adalberto e Thalisson. Correa, Auremir, Daniel Sobralense e Everton. O ataque, eu acho apaixonante esse ataque. Maranhão e Lúcio Maranhão. O Brasil, de, óbvio, Eduardo Martini, Vender, Leandro Camilo, Teco e Charo. Baita de um entrosamento. Leandro Leite, Felipe Garcia, Washington e Diego Oliveira, Nena e Cleverson. E esse jogo de volta terminou em 0-0, um 0-0 claro, muito frustrante para o Fortaleza. O Brasil de Pelotas numa defesa do estereótipo gaúcho, segurando a pressão, viajou para segurar o 0-0 contra o Fortaleza e subir para a Série B e conseguiu. Voltou para o Sul com o resultado que queria, um empate sem gols dava o acesso. Teve uma bola no travessão ainda, um lance perigoso do Fortaleza, mas
mais uma vez terminava de forma bem frustrante. Estádio de Copa do Mundo, cadeiras, né, ainda novas, quebradas, jogadas no gramado, cena de muita raiva da torcida do Fortaleza, que tinha um encontro marcado com a Série C de novo no ano seguinte, enquanto subiam Vila Nova, Londrina, Tupi e o novo algoz do Brasil de Pelotas. Essa bola de cabeça que você citou, né, Paulo, foi... porque assim, contra o Macaé a bola também bateu no travessão, mas naquela parte de cima, né? Bate no travessão e vai para cima. O cabeceio do Sobralense, a bola pega na parte de baixo do travessão e cai quase em cima da linha. Aí foi dolorido, um escanteio, uma cabeçada perto do gol. Era a bola para entrar e não entrou. Vamos ouvir a reportagem do jogo da TV O Povo. Um estádio inteiro vestindo vermelho, azul e branco. Mais de 60 mil corações pulsando a mil. Uma felicidade incontida. E quando o Fortaleza entrou em campo, a torcida foi ao delírio. O tricolor veio com sangue nos olhos. Mostrou logo no início do jogo quem mandava na partida. O Leão envolveu o Brasil de Pelotas, que veio com a proposta de defesa. E conseguiu. Eduardo Martini estava inspiradíssimo. Tristeza. Esse ano a gente não teve atacante. Responsabilidade do time, como sempre, fica com a posse de bola, mas não dá um chute a gol. Como sempre, o treinador é teimoso. O treinador teimoso mexeu errado de novo. Mais um ano na Série C, mais um ano nesse inferno. Esperar o próximo ano de novo e apoiar de novo o time. A gente não desiste nunca, isso aqui é amor infinito. A gente está aqui próximo ano de novo apoiando e, se Deus quiser, ano que vem dá certo. Everton ainda tentou se desculpar. Fizemos tudo para dar certo. Mas quando aquele lá de cima não quer, não tem jeito. Então agora levanta a cabeça. A vida continua. Temos aí... Acho que não tem palavra, não tem palavra. Esses jogadores merecem todo o respeito nosso. Porque nós enfrentamos não somente 60 mil pessoas. Nós enfrentamos... Vamos lá, Pauleta. As cadeiras cor de creme do Estádio Castelão foram recolocadas no lugar, compraram cadeiras novas. Bonito o Castelão, né? Inclusive, acho que as cadeiras creme do Castelão são das mais bonitas aí dessa... Não que seja muito difícil, né? Porque, enfim, quanto estádio feio, na minha concepção, a Copa do Mundo de 14 gerou pro Brasil. Um monte de estádio feio, mas o Castelão ficou bonito. 2016... Se aquela história, né? O cara levanta e fala, pô, vai me dizer que teve outro mata-mata valendo acesso no Castelão e o Fortaleza saiu de campo sem a vaga. Não me diga que isso vai acontecer de novo. Sim, é exatamente o que vai acontecer de novo. Mais uma vez, dentro de casa, o Fortaleza deixou escapar. Antes disso, falar do bicampeonato cearense, que teve lá o seu valor, o time foi campeão. Cearense tinha uma base interessante. Além do Daniel Sobralense, da bola no travessão do ano anterior, tinha Rosinei, o Correa continuava no time, tinha o Jean Mota, o goleiro Ricardo Berna, Núbio Flávio, Dudu Cearense, Pio. Era uma base interessante, um time que poderia ser inclusive de Série B, pela qualidade técnica, mas sobretudo pelo preço. Era um elenco, né? O Fortaleza estava pagando para ter esse elenco muito mais caro do que a concorrência na Série C. Era um time de um patamar ali diferente, com estrutura para ir para B. Pelo terceiro ano seguido, o clube ficou em primeiro lugar do grupo, ou seja, ratificou a força que tinha no papel, a força de orçamento, e em tese, quem fica em primeiro do grupo, né, Paulo, pega um adversário mais enfim, que fez pior campanha do outro grupo, pega o quarto lugar do outro grupo. Hora de olhar na tabela e ver para onde seria essa viagem. E a viagem levou o Fortaleza de volta para o Rio Grande do Sul, dessa vez para Caxias, onde enfrentou o Juventude de Antônio Carlos Zago. Que coisa, né? Já não tem mais o que escolher, né? Já não tem mais muito perfil de time para enfrentar. Veio dessa vez o Juventude e com um detalhe muito maluco, né? Sem o treinador, porque o Marquinhos Santos, ele largou o Fortaleza para pegar um Figueirense já rebaixado na Série B. Que doideira, né? Acho que projetou ali um momento melhor para a carreira, acabou saindo no meio do caminho. E em Caxias deu 0-0. Um sufoco dos donos da casa, uma pressão do Juventude, mas terminou 0-0. Então,
Nos outros 3 jogos de ida que a gente contou até agora, 2 empates e só uma derrota. O Fortaleza até conseguia, né, ali um resultado legal fora, e mais uma vez vinha o drama, né? Era só ganhar em casa, era só ganhar do Juventude no Castelão, com muitas aspas nesse só. Fortaleza de Ricardo Berna, Felipe Lima, Edmar e William Simões, Juliano Correia, Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade, Everton e Anselmo. O Juventude jogou com Elias, Vidal, Micael, Juan e Pará, Wanderson, Lucas, Felipe Lima, Wallacer e Robertson. O Hugo jogou no ataque, o técnico Antônio Carlos Zago. Eu tenho a impressão, Paulo, e aí tô chutando, tá? Que esse jogo foi no dia 8 de outubro, ou 9. Porque me recordo nitidamente de ter assistido esse jogo com a minha então namorada na televisão, e era meu aniversário, era tipo aquele day after, sabe? Tipo, as visitas foram embora, assim, da sua casa no seu aniversário, e aí você... Day after! Então, e aí... Faz tempo que eu não tenho um day after do meu aniversário, hein? Faz tempo, mas tempos melhores virão, Pauleta. E a gente assistiu juntos, Fortaleza e Juventude. Então, eu acredito que tenha sido no dia 8 ou 9 de outubro. Esse jogo zicado e meio pro Fortaleza, o Tricolor faz tudo certo a campanha toda, paga tudo direitinho, monta o time com critério, segura bem o jogo de ida fora de casa, joga bem o primeiro tempo, e aí volta do intervalo, 3, 4 minutos de segundo tempo, pumba! Gol dos caras, gol do Juventude, gol do Hugo, de cabeça, e o Fortaleza aí precisaria empurrar o caminhão na subida, né? Imagina o drama, imagina o trauma, imagina as lembranças, né, que vem na cabeça de elenco, torcida e tudo mais. 40 minutos para tentar o que há 6 anos não acontecia. O Fortaleza precisava virar o jogo, Paulo. Que coisa, hein? Que coisa. E de falta, do meio da rua, o Pio marcou um golaço. Aqueles para incendiar o estádio, faltava o segundo gol, né? 1-1 dava a classificação, dava o acesso para o Juventude. E foi um bombardeio, o Fortaleza foi pra cima com tudo, o Elias pegou pelo menos 4 bolas bem impressionantes, bem espetaculares de fato, e o pesadelo se repetia, lágrimas na arquibancada, revolta na arquibancada, cadeira quebrada, aquela coisa toda, jogadores sem palavras na saída do campo, e não dá mais pra saber o que tem que fazer. Mais uma vez o Fortaleza precisava ganhar um jogo de 1-0 em casa pra subir, empatava só com o Juventude. Vamos ouvir o gol do Pio? Narração de novo do Jorge Igor. Terminando aquela temporada para o Fortaleza, daquela vez subiram ABC, Guarani, Boa Esporte e mais um algoz para a lista, o Juventude. Aí pode ser o lance da sua vida, Pio. São 5 na barreira do Juventude. Toma distância o Pio. Ele que tem uma pancada. Pode ser o lance da sua carreira, Pio. Concentração máxima. Vem foguete. Autorizado. Pio. Gol do Fortaleza! É o lance da sua vida, Pio! Gol do Fortaleza! Explode Castelão! Pio! Muito boa narração de Jorge Igor, mas não foi suficiente o gol do Pio. O Fortaleza segue na Série C, entra 2017 na Série C e a gente entra no último ano deste meu time de botão, porque é ali, né? 2017, 2 pontos, caps lock, negrito, sublinhado. Finalmente a gente vai ver o Fortaleza saindo dessa. Algumas coisas aconteceram diferente mesmo nesse ano de 2017, claro, além do resultado final. O time do Fortaleza, que ficou, inclusive, parou cedo no Campeonato Estadual, né, perdeu para o Ferroviário na semifinal, e na verdade não estava mais com cabeça para o Campeonato Estadual, né, tinha que subir. Dessa vez não fez uma boa fase de grupo, né, a fase da primeira fase, o grupo de 10, não foi bem. Isso rendeu uma inversão de expectativas que parece uma má notícia, mas má notícia não foi. Classificando 3 vezes em primeiro, o Fortaleza foi superado dentro de casa. Agora,
passando de fase na 4ª colocação ou na 3ª, por que não inverter as coisas e decidir o confronto do acesso fora de casa contra um adversário melhor ranqueado? Né? Se perdeu tantas vezes nessa circunstância, talvez ganhe na circunstância oposta. Pois é, e olha, sair da pressão em casa, né? Quem sabe era de fato um bom sinal. Eu sou daqueles que em Libertadores, por exemplo, eu acho mais jogo começar em casa, viu? Pro jeitão que tá o futebol hoje, acho mais jogo começar na pressão em casa. 27 pontos em 18 jogos, o Fortaleza passou no 3º lugar, Sampaio Corrêa e CSA ficaram à frente, o Confiança foi o 4º colocado do grupo. Hora de olhar a tabela do outro lado, projetar o cruzamento, e o chaveamento colocou o Tupi de Juiz de Fora no caminho. O futebol do Fortaleza não era exatamente convincente, não era ali uma coisa que estava todo mundo super confiante, e claro, tinha um cansaço mental, né, de parar tantas vezes na mesma fase. Mas olha aí, talvez a novidade, talvez onde o torcedor, né, podia se agarrar, era no fato de decidir fora de casa. Isso que a gente acabou de falar. Quem sabe o Fortaleza não ganha bem em casa e viaja mais tranquilo. E foi o que aconteceu. Sem o peso do tudo ou nada, o jogo no Castelão, e aí não eram mais de 50 mil pessoas, né? Teve mais ou menos 40 mil pessoas, então um público substancialmente menor nessa partida. Você percebe no vídeo que tem clarões, né? Inclusive na parte de baixo da arquibancada ali. Porque, enfim, não era o jogo do acesso mesmo, né? Era o jogo de ida, sempre tem um pouquinho menos de carga ali, e deu certo. Fortaleza, com imposição, ganhou por 2-0, resultado merecido, e foi um atropelo depois do intervalo, principalmente. Virou 0-0, mas o Fortaleza fez 2 gols na etapa final e atropelou o Tupi. Dava para entrar mais 2 bolas na caixa do Tupi, ainda que um dos gols tenha sido de pênalti, uma bola que bate na mão da zaga. Então, o Fortaleza criou bastante, mas fez relativamente poucos gols nessa pressão. O time do Antônio Carlos, veja só, né? O Antônio Carlos treinava o Juventude no ano anterior. O Fortaleza, de novo, contratou o técnico do Algoz, fez o seu melhor jogo na hora certa. O que o Fortaleza fez no segundo tempo desse jogo não tinha feito na primeira fase até então. E a gente vai ouvir os gols. O segundo deles, inclusive, do Bruno Melo, que é um menino da base do clube, que a gente grava isso aqui em 2021. Ele ainda é jogador do Fortaleza. Viva os jogadores que passam anos e anos e anos dentro do clube onde foram formados. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Saída do Fortaleza nesse segundo tempo. O Iago vai prendendo só. Agora aparece o Bruno Melo. Iago tentou no fundo. Que bolão pro Bruno Melo. Pra trás. Leandro Lima. Gol! Leandro Lima! Penalti para o Fortaleza! Lá vem ele, com o pé esquerdo! Gol! Do Fortaleza! Bruno Melo de pênalti! Nunca esteve... Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza. Jogo do acesso, cenário diferente, é a vez dos torcedores do Fortaleza viajarem, colar em Juiz de Fora. E, segundo relatos, muita gente na cidade nem sabia que ia ter um jogo importante, assim. O Tupi, time tradicional, sim, mas não andava, né? Não anda com uma torcida tão engajada. A chegada da galera do Fortaleza fez um barulho lá em Juiz de Fora. Os times: Paulo Henrique, Lucas Fernando, Edmar e Bruno Santos, Marcel, Leandro Brasília, Jonathan, Diego Luiz e Andrei, Rafael Teixeira, o técnico do Tupi de Juiz de Fora, Ailton, ele, não é possível, Ailton eu sou foda, Ailton eu sou foda, Ailton Ferraz. Dizem que para virar treinador você precisa ter sobrenome, né? Então na ficha, Ailton Ferraz, comandante do Tupi, tentando virar o jogo contra o Fortaleza.
O Ailton, viu, Paulo, que o nosso amigo Emanuel, né, o Manuel Meirelles, conta que os torcedores do Fortaleza que lá estavam, que foram para Juiz de Fora, deram de cara com o Ailton no bar, na véspera da decisão, né, na véspera do jogo. O Ailton foi pro bar, era o bar que tinha torcedores do Fortaleza, e diz que o Ailton foi gente boa, conversou com as pessoas, enfim, imagina que loucura, né? Se vai até Juiz de Fora para um jogo desse, e o técnico dos caras entra no bar em determinado momento e você tem como trocar uma ideia com o cara. O Fortaleza jogou com Marcelo Boeck, Felipe, Adalberto Liger e Bruno Melo, Anderson Ochoa, Pablo, Leandro Lima e Everton, Iago e Lúcio Flávio. O técnico foi Antônio Carlos Ozago. Sofrimento, claro, não ia ser fácil. O Tupi fez 1-0 aos 36 da etapa final, e aí o torcedor do Fortaleza, aquele clichê, né? Passou um filme na cabeça, vai dar tudo errado de novo, pressão até o apito final. O goleiro, o Marcelo Boeck, se tornou um ídolo, né? Nesse momento, conseguiu fazer, digamos, a defesa do acesso no ninho da coruja, bola que seria o 2-0 do Tupi, e todos esses anos de sofrimento, todos esses anos esperando por esse momento, eles terminaram sem ter, assim, o gol do acesso, né? Talvez o grande lance é uma defesa do goleiro lá em Juiz de Fora, o que garantiria àquela altura que o Fortaleza perderia só por 1-0, tinha ganhado de 2-0 em casa, então finalmente subiria, terminaria essa longa jornada de Série C. O Marcelo Boeck, o Paulo, era atleta da Chapecoense em 2016, né? É bom lembrar disso, ele não estava jogando, não era nem o titular e às vezes nem o reserva, e por isso já estava negociando com outro time, já estava negociando com o Fortaleza e não viajou, porque estava fora dos planos do clube. Ele não viajou no trágico voo da Chapecoense para Medellín. Ele mesmo fez questão de dizer, ainda no campo, já em Juiz de Fora, que entendeu naquele momento, né, entendeu na hora do acesso do Fortaleza o porquê que ele tinha sido poupado, né, porquê que ele estava vivo e não, enfim, não tinha sido uma das vítimas do voo da Chapecoense. Mexeu com ele, né? É o cara que não vai, né? A mesma história de outros jogadores da Chapecoense que estavam lesionados, por exemplo, e não viajaram, né? Fica na cabeça, né? Com certeza os porquês, né? Por que eu? Por que comigo? Por que não comigo? Com certeza fica, e ficou na cabeça do goleiro agora do Fortaleza, que quando assinou com o Fortaleza em 2017, passou por uma coisa que deve ser comum aos goleiros, né? Perguntam pro cara qual cor de camisa você quer usar, né? A fornecedora tem algumas cores e ele pediu para usar a camisa verde. Ele no Fortaleza faz a campanha usando uma camisa verde. É uma homenagem do goleiro Marcelo Boeck à Chapecoense. O Tupi, por sua vez, reclama de um pênalti, uma bola na mão parecida com aquela dada para o Tricolor no jogo de ida, e pelos relatos aqui que a gente foi acompanhando, lamenta ter feito uma boa partida, uma boa campanha e ter perdido o acesso por tão pouco. A turma do Tupi acredita que o time mereceu fazer o 2-0 e igualar, quem sabe inverter o confronto e subir. E claro, Fortaleza está bem acostumado com essa história. Quantas vezes já não achou que também merecia o acesso? Subiram CSA, Fortaleza, São Bento e Sampaio Corrêa. A gente vai ouvir o Antero Neto passando, narrando o apito final. Terminava a zica do Fortaleza, vamos ouvir. Valdini para avisar o Marcelo de Lima Henrique, é o último lance do jogo, é bola lá para dentro do área, lá vem o time do Tupi mais uma vez, desviou de cabeça, vai terminar, acabou! Termina aqui em Juiz de Fora, o Tupi vence, mas não leva, o Fortaleza volta à Série B do Campeonato Brasileiro, pode vibrar aí, torcedor tricolor, faça a festa é sua, a Série C ainda não acaba, a competição prossegue, mas o sofrimento, a angústia, o desespero, acabou a Série C do Campeonato Brasileiro, o inferno da Série C chega ao seu ponto final, a Série B está de volta, e vejam só como é o futebol, no desespero, numa temporada em que se apresentava como desastrosa,
Deve ter sido gostoso, né, Paulo, pro torcedor do Fortaleza lá em Juiz de Fora, pegar o jornal no dia seguinte e ler a mesma história de sempre, só que com outro nome, né? Aquela história... O que faltou pra gente? O que faltou pra gente, por tão pouco, fizemos tão bem na primeira fase. Ela não quis entrar. Não quis entrar, decidir em casa, né? Que problema que foi decidir em casa, pressão. O goleiro dos caras fez o jogo da vida. Terminou o pesadelo do Fortaleza. O Fortaleza subiu junto do CSA, do São Bento de Fernando Cesarotti e do Sampaio Corrêa. E, claro, né, a Série C, você comemora o acesso, bebe o acesso, mas a Série C prosseguiu. Esses 4 times tinham o título brasileiro para decidir, para disputar. Claro, vale muita coisa ser campeão brasileiro da Série C. Vale mesmo. Não veio. Mas, enfim, o campeão foi o CSA, né? O Fortaleza não conseguiu o título, mas não tem problema maior, né? O torcedor do Leão do PC passou o verão com um sorriso largo no rosto. Na semifinal, o Fortaleza passou pelo Sampaio Corrêa e perdeu para o Azulino Alagoano na decisão. Uma final que valia uma taça importante, mas o mais importante mesmo, o Fortaleza já tinha, que era uma vaga na Série B. Exato, e a partir daí começava uma nova vida, né? Lampions League para a sala de troféus, um time especial de título de Série B, um time interessante, marcante para o torcedor sob o comando de Rogério Ceni, tricampeonato cearense, uma vida hoje saudável na Série A, competindo de igual para igual com todo mundo, um momento único, novo, forjado também nesses anos de muito sofrimento, esses anos em que a temporada, seguidas vezes, terminava de forma muito trágica e muito sofrida para o torcedor do Fortaleza, e com coincidências, né? Com esses detalhezinhos, né? Sempre parece que só falta um golzinho, muitas vezes contra um time de menor tradição, e o acesso não aparecia, não surgia, é impressionante. E uma coisinha só que eu ia lembrar, muito se fala disso, da dificuldade, né, desse regulamento, né, às vezes tão cruel em colocar de cara um mata-mata para definir o acesso. A Série C mudou, né? A Série C hoje tem grupos na segunda fase. Foram anos do torcedor do Fortaleza pé da vida, porque passava em primeiro e tinha que decidir a sorte num jogo com gol fora. Agora não, agora depois da fase de classificação, passa 4 de um lado, 4 do outro, e esses times se reorganizam em grupos novamente. Prazer visitar esta saga, é aquilo que a gente disse no começo, a história quando a gente vive, às vezes é uma merda, mas no caso do futebol, quando a gente vive uma história de merda que nos causa muito sofrimento, depois que ela passa e a gente já conseguiu os objetivos, já conseguiu as conquistas que a gente esperou muitos anos por ela, contar essa história deixa de ser uma história de merda, né? É ruim de viver, mas é bom de contar. Torcedor do Fortaleza, eu vou até abrir aqui, vou tomar um cuidado de abrir aqui, porque a gente tem o Twitter do meu time de botão e a gente recebeu a visita aqui de alguns torcedores do Fortaleza que fala que é o Thiago Nogueira, manda um abraço, eu mando um abraço pro Lucas Delamore, mando um abraço para o Tarcísio Colares, mando um abraço pro Bruno, o Bruno Craveiro deve estar de sacanagem, porque tem, né? Tem sacanagem. Quem mais tem aqui, torcedor? O Léo, né? O Léo escreveu aqui os 8 anos de Série C que forjaram a coragem e a luta dessa instituição, um clube que sempre teve mania de resistir. É isso aí. Torcedor, o Matheus, manda um abraço pro Matheus Marques, e que faz uma graça aqui, que o time agora não sai mais da terceira, mas não é a terceira divisão, e sim a terceira colocação da Série A. Enfim, é aquilo, né, Paulo? Memória vivida é memória contada, e às vezes a memória contada é mais gostosa do que a vivida. Valeu demais, até a próxima. Valeu demais, e bem legal ver um grande time do Fortaleza na primeira divisão. A gente sabe que é difícil imaginar o Fortaleza campeão da Série A do Brasileirão aos moldes que o nosso futebol é hoje, mas fazer jogo grande, semana depois de semana, e quem está acompanhando esse Brasileiro de 2021 não pode reclamar dos jogos do Fortaleza, já é muito, muito legal. É uma
boa notícia do futebol brasileiro atual, esse Fortaleza que a gente tá vendo. Valeu! Provaste mesmo que não tens rival. Tua cor valente é sensacional. Salve o tricolor de aço. Soberbo, tua fibra representa o